Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre descansarei. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Esse é mais um programa As Escrituras Afirmam, que é transmitido toda terça-feira às 20 horas. Hoje, para a nossa meditação, nós vamos falar um pouco sobre confiança. Eu pediria que também você se inscreva no canal para que possamos divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Vamos falar um pouco hoje sobre confiança. E eu quero usar o Salmo de número 115, capítulo 115 do Salmo, no verso 9 até o 11. Está escrito assim na palavra: Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Graças a Deus pela sua palavra. Agora, você sabe o que significa a palavra confiança? Segundo o dicionário, confiança significa disposição ou tendência para ver tudo pelo lado bom, segurança, esperança e crédito. Ora, disposição ou tendência para ver o lado bom é sinônimo de confiança. Tem pessoas que não olham as coisas pelo lado bom, mas a Bíblia fala que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, olhar pelo lado bom, mesmo as coisas ruins, é ter confiança em Deus, sabendo que, mesmo que as coisas aparentemente aqui na terra não vão muito bem, mas nós sabemos que há um Deus que está cuidando de nós e que nós devemos ter confiança nele, que ele está no controle de todas as coisas. Agora, confiança também é segurança. Uma pessoa segura é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa segura é uma pessoa que faz a coisa correta. Por exemplo, numa ultrapassagem de carro, você nunca pode ultrapassar se você tiver dúvida. Você só pode ultrapassar se você tiver confiança que você tem um espaço bom, uma visibilidade boa, então você ultrapassa. Porque se você ultrapassar na dúvida ou em lugares perigosos, você vai ter problemas. Então, faça tudo com confiança. Confiança em Deus. Mas também você deve confiar em si mesmo. Tem pessoas que não acreditam nem nelas mesmas. Você tem que acreditar em você mesmo, que você pode. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ter confiança também é ter esperança. Nós sabemos que as coisas não estão muito bem no Brasil e no mundo, mas o cristão que confia em Deus, ele tem esperança. Ele tem esperança que nuvens escuras não é sinal de desaprovação. Você sabia disso? O profeta de Deus para esse tempo disse que nuvens escuras não são sinais de desaprovação, porque existe o sol. Existe o vento que pode levar a nuvem escura e fazer com que o sol brilhe. É claro que a gente pode viver um dia escuro, um dia sombrio, mas nada melhor do que um dia após o outro. Então, confiança significa esperança. Confiança também significa crédito. Quando você confia em Deus, você tem crédito com Deus. Você sabe que, por exemplo, se você deposita um dinheiro no banco, você sabe que tem crédito ali. E quando você faz algo para Deus, Deus, ele não fica devendo nada para você. Você faz para Deus e Deus faz para você e em você, porque você depositou confiança nele. Mesmo quando as coisas não estão indo muito bem aqui na terra, você tem confiança em Deus. Agora, se olharmos na Bíblia, nós vamos ver alguns exemplos aqui maravilhosos. No livro de Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ver a mãe de Moisés, chamada Joquebede. Ela passou por um problema muito difícil em sua vida. Ela viveu em um tempo de um rei, de um faraó, que mandava matar a criança. E quando ela soube disso, ela pegou o seu filho, colocou em uma arca de junco e deixou seguir o curso do rio, o rio Nilo. Só que o rio Nilo era um rio infestado de crocodilo. Quem teria confiança hoje de colocar o seu filho em um rio, dentro de uma arca, como essa mãe fez? Acontece que essa mãe, ela confiava em Deus. E o que aconteceu? A criança foi pelo rio, é claro que observado também pela irmã de Moisés, mas aquela arca estava bem protegida, porque ali estava o libertador de Israel, estava Moisés.
E aquela arca foi navegando pelo rio e foi parar aonde a filha de Faraó estava se lavando. E ela sabia que aquele garoto era dos hebreus. Mas mesmo assim ela resolveu adotar ele como seu filho. E mandou chamar uma ama de leite. E quem vem para cuidar de Moisés? A própria mãe. Isso é Deus. Isso é ter confiança em Deus. A própria mãe veio para cuidar do seu próprio filho e a filha de Faraó ainda deu um salário, se eu não estou enganado. Vamos ler isso na Bíblia? É Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, porque o rei estava mandando matar, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo-a nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Que milagre, né? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Esse é um exemplo de confiança, de confiar em Deus. Ela não duvidou, ela não ficou pensando: mas se os crocodilos comerem o meu filho? Não, ela confiou em Deus, porque Deus é quem dá a vida. Quando Ele dá a vida, Ele protege também. Então esse é um grande exemplo de confiança, de confiar em Deus. Outro exemplo de confiança são os jovens hebreus, que tiveram confiança e não temeram o decreto do rei. O rei queria que ele se dobrasse diante daquela estátua, mas eles não se dobraram, porque eles confiavam em Deus e eles não eram também idólatras. Eles confiavam em Deus. E por eles confiar em Deus, eles foram até a fornalha e foram jogados na fornalha. Mas é o que Deus faz conosco. Muitas vezes Ele deixa a gente ir até a fornalha, chegar a fornalha e até jogarem a gente dentro de uma fornalha. Mas quando a gente está em uma fornalha, Deus está junto conosco. Veja o que aconteceu com este jovem no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, do verso 14 ao 25. Olha aqui, tremenda história de confiança. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servir a meus deuses? Eles não eram idólatras. Nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes,
sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, isso é confiança, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para o lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! Então, isso é confiar em Deus. Confiança é o que nós temos que ter em Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, mesmo quando parece que aqui está tudo perdido. Aqui parece que pode estar tudo perdido, mas aqueles que confiam em Deus, Deus sempre vai achar uma saída, vai dar uma solução. No caso da mãe de Moisés, Deus deu uma solução para ela. Cuidou daquela criança, protegeu dos crocodilos e levou aquela criança até a filha de Faraó, que depois cuidou dele, porque Deus estava no controle. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados numa fornalha. Deus permitiu eles serem jogados, mas nada aconteceu a eles. Por quê? Porque eles tinham confiança em Deus. Então, meus amados, em todo o tempo, em toda situação, devemos confiar em Deus. Por que devemos confiar em Deus? Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. As coisas só acontecem quando existe a permissão de Deus, mesmo as coisas ruins. Agora, nós que somos cristãos e não somos do mundo, nós devemos confiar em Deus em qualquer situação. Veja o que diz o salmista no Salmo 62, no verso 5 ao 8. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza. O meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso
refúgio. Então, meus queridos, nós devemos confiar em Deus, mesmo quando as coisas não estão indo muito bem. Você recorda da sunamita? Quando seu filho morreu, o profeta perguntou para ela: como vai? Está tudo bem? E ela disse: vai bem, está tudo bem. Mas o seu filho já tinha falecido. Ela podia se desesperar, ela podia dizer que estava tudo mal, mas acontece que ela confiava em Deus, porque aquele filho, quem deu para ela foi Deus. Assim como Deus permitiu a vida sair dele, Deus poderia devolver a vida àquela criança. E foi de fato o que aconteceu. Aquela criança ressuscitou, porque aquela sunamita confiava em Deus, mas ela também confiava nos enviados de Deus. Veja em Mateus capítulo 10, como nós devemos confiar nos enviados de Deus. Mateus capítulo 10, do versículo 40 ao 41, a Bíblia fala: quem vos recebe, Jesus está dizendo, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então é importante confiar em Deus? Sim, é. Mas também é importante confiar nos enviados de Deus. Coré, ele pensava diferente. Ele pensava que ele deveria confiar só em Deus. Mas ele não confiava em Moisés. E isso, diz a Bíblia, era uma contradição. Porque Coré confiava em Deus, mas não confiava nos enviados de Deus. Ora, os enviados de Deus estão aqui para ajudar o povo de Deus. Por isso Deus enviou pastores, profetas, apóstolos, mestres e evangelistas para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. É muito importante confiar nos enviados de Deus. É claro que nem todos são enviados de Deus, porque Jesus falou em Mateus 24, 24, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Mas por que existe o falso? Porque existe também o verdadeiro. Vamos ver quão importante é confiar nos mensageiros de Deus. Lá no livro de Reis, no capítulo 17, está um relato muito poderoso na Bíblia. 1 Reis 17, do verso 8 ao 16. Então veio a ele, a Elias, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Que coisa estranha, né? Uma mulher viúva para sustentar o servo de Deus, e ainda num tempo de crise. Mas Deus faz essas coisas para mostrar que Ele é Deus. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ela não tinha quase nada em sua casa. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas,
vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim e um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Mas por que é que não faltou o azeite na casa dela? O azeite é símbolo do Espírito Santo. E por que não faltou pão na casa dela? Símbolo da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, pão natural, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não faltou o Espírito Santo na vida daquela mulher e não faltou a palavra para a sua vida. Mas por quê? Porque ele disse, faze primeiro para mim. Ele era o enviado de Deus. E sabe o que aconteceu? E sabe o que diz a Bíblia? Buscai primeiro o reino de Deus. Ela buscou primeiro o reino. Foi ouvir o servo de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você faz primeiro para Deus e depois Deus faz para você e faz em você. É assim que funciona com Deus. Não é de outra forma. Agora, meus amados, só enfrenta gigante quem tem confiança em Deus. Por que Deus escolheu a Davi, um pequeno homem, um homem que os irmãos não quiseram levar ele para a guerra, porque era muito pequeno? Porque Deus faz isso mesmo. Ele pega os pequenos aqui da terra e faz deles grandes homens. Aquele gigante que Davi enfrentou era grande aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, ele era uma pulga, ele era um piolho, ele era um cisco, ele não era nada, porque o grande mesmo é Deus. Quando Davi viu que ele estava afrontando o exército, porque o exército de Israel ficou com medo, não tiveram confiança em Deus. Mas tinha um homem que tinha uma fé muito grande, que era Davi. Ele foi e ouviu aquele homem afrontar o exército do Deus vivo. E ele teve mais coragem do que o exército de Israel. E quando uma pessoa tem confiança em Deus, tem coragem, Deus pode usar aquela pessoa. Porque Deus não pode usar um covarde, nem um medroso. Olha o que aconteceu. 1 Samuel 17, do 41 ao 50. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus, porque ele estava com uma funda na mão? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, Davi era um homem que confiava em Deus. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo,
Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra, aleluia, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então, meus amados, isso é ter confiança em Deus. Confiar em Deus é ter fé em Deus. Confiar em Deus é ter esperança que as coisas vão mudar. Porque o céu, ele não está em crise. Talvez o mundo esteja em crise. Talvez no mundo não há esperança. Para o mundo não há esperança. Se você olhar para o mundo, não há esperança. Se você olhar para a política, não há esperança. Se você olhar para a religião, não há esperança. Mas se você olhar para a palavra de Deus, olhar para Deus, há esperança. Que as coisas elas vão mudar. Porque João profetizou: eu vi novo céu e nova terra. Este mundo terá que ser mudado. Essa é a minha esperança. Essa é a esperança de todo cristão. Por isso as coisas estão acontecendo no mundo, coisas tão terríveis, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, não tem como este Éden de Satanás ir bem. As coisas só vão bem mesmo, só irão bem quando o reino de Deus se estabelecer aqui na terra. E isso já está bem perto de acontecer. Agora nós devemos ter confiança em Deus, esperança que as coisas irão mudar. Agora, só possui a terra prometida quem confia em Deus. A terra prometida, ela simboliza o batismo com o Espírito Santo. É uma terra que tem gigante, que tem obstáculos, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por força. Se você quer o Espírito Santo na sua vida, você tem que fazer força. Olha o que aconteceu na Bíblia, no livro de Números, no capítulo 13, do verso 25 ao 30, aqueles 12 espias foram para espiar a terra e voltaram dizendo que a terra era boa, que manava leite e mel, mas só que ali havia gigante, havia obstáculo. E na verdade só quem acreditou que ia possuir aquela terra era Josué e Calebe. E Josué é o tipo do Espírito Santo e Calebe é aqueles que seguem a liderança do Espírito Santo. No caso, Calebe seguiu a Josué. Mas muitos não confiaram que Deus iria dar a terra que manava leite e mel. Olha o relato em Números 13, do 25 ao 30. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram:
Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, subamos com ânimo e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe era um homem que confiava em Deus e, assim como Davi, ele não tinha medo de gigante. Ele enfrentava gigante. Então, confiança em Deus para possuir a terra é muito importante. E Pedro, o discípulo de Jesus, ele afundou porque não teve confiança em Deus. A pessoa que não tem confiança em Deus, ela tem medo. E o medo vai causar muitos problemas na vida de uma pessoa. Inclusive, uma pessoa com medo, ela vai ter enfermidade, porque o seu sistema imunológico vai ser afetado. O medo, ele afeta a imunidade das pessoas. O medo faz as pessoas naufragar na fé. Mas por que as pessoas sentem medo? Porque elas não têm confiança em Deus. Elas não acreditam que Deus pode livrá-las, que Deus pode protegê-las. Não foi um homem lá nos Estados Unidos que conviveu com um vírus terrível, mas ele conviveu no meio de uma pandemia muito grande e até pegava nos corpos e ajudava a carregar os corpos das pessoas mortas, mas ele não contraiu o vírus daquele tempo. E diz a história que até foi feito um exame de sangue naquele homem, mas o sangue daquele homem queimava o vírus, destruía o vírus. Ora, o único sangue que eu conheço que destrói vírus, que destrói o câncer, que destrói a AIDS, que destrói o ebola, que destrói o HN1, o influenza, o coronavírus, é o sangue de Jesus, que nos purifica da pior enfermidade, que é o pecado. Mas também, se o sangue estiver no umbral da porta, no umbral desta porta aqui, somos nós, a casa de Deus, o anjo da morte não pode entrar. Nenhum vírus pode entrar. Você está protegido, eu estou protegido. Glória a Deus por isso. Mas é para aqueles que têm confiança em Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, vamos ver o que é confiar em Deus. 14, do 22 ao 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que não teve confiança em mim? Ora, meus amados irmãos, quem tem confiança em Deus não tem medo de nada. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 6, está profetizado na Bíblia. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, quem confia em Deus não se abala. Quem confia em Deus não vive inseguro. Inclusive a verdadeira fé, porque muitos dizem que tem fé, mas quando chegam os problemas, as dificuldades, aí a gente vê quem tem fé e quem não tem. O profeta de Deus para essa era, ele disse que a fé genuína, ela repousa no descanso. Ela descansa. Ou seja, quando você tem fé em Deus, você descansa. Você descansa por quê? Porque você confia. Quando você vai dormir, você não ora, não agradece a Deus pelo dia e vai dormir tranquilo, confiando em Deus. Você vai dormir porque muitas coisas podem acontecer, mas você descansa, dorme, porque você tem confiança em Deus. O salmista disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quem confia em Deus descansa, que Deus está guardando, que Deus está protegendo, que Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive, quem confia em Deus não teme mais notícia. Porque o mundo está cheio de notícias negativas. Mas quem confia em Deus não tem medo de nenhuma notícia negativa. Porque está confiando em Deus. Veja o que o salmista fala no Salmo 125. No verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Você já viu um monte grande, poderoso? Assim está Deus em volta do seu povo, protegendo o seu povo, guardando o seu povo. Não é verdade? Veja só, meus amados, no Salmo 112 também está escrito assim, ó, no versículo 6 e 7. Na verdade que nunca será abalado o justo. Na verdade que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá mal rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Até para o seu coração funcionar bem, até para você viver bem, você precisa confiar em Deus. Pessoas morrem com problemas no coração. Pessoas morrem de ansiedade. Pessoas morrem de medo. Pessoas morrem de tantas coisas ruins, mas a causa disso é a falta de confiança em Deus. O salmista disse no Salmo 91, no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se uma pessoa cai do seu lado,
você já fica olhando, né? É tão terrível ver uma pessoa morrer ao nosso lado. Agora você imagina 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a Bíblia diz, tu não vai ser atingido. Então, eu quero deixar essas poucas palavras para os irmãos e que você possa cada dia confiar em Deus e ter Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver como é gratificante confiar em Deus. Fique com essas pequenas palavras e que Deus te abençoe, abençoe a sua família, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que possamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. Que Deus te abençoe, é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima terça-feira, às 20 horas, se assim o Senhor permitir. Deus vos abençoe.